Começo, senador Suplicy, elogiando essas palavras da presidente Dilma Rousseff, elogiando pelo conteúdo, pela forma como ela expressa que maior do que nós, do que a nossa individualidade e de uma estadista que se espera, é o país, a nação, que tem uma interpretação muito mais ampla e generosa, porque representa as pessoas que formam este imenso país, composto e formado por gente de todas as partes dos continentes, da África, da Europa, da Ásia, das Américas, e um continente que hoje está revelando a sua grande generosidade ao acolher milhares de turistas que chegam para a Copa do Mundo. Então, queria também, como manifestou a presidente, dizer que, no que depender de mim, a campanha eleitoral, que já está a caminho, a prazos bem céleres, precisa ser uma campanha respeitosa e, no que depender de mim, do meu partido, assim o será. Esse é um compromisso que a sociedade hoje, brasileira, que foi às ruas em 2013, está desejando de todos nós. Sem dúvida. Então, eu queria realmente, senador Suplicy, e em nome exatamente desse equilíbrio, dessa representação, é que eu faço primeiro questionamento a Vossa Excelência, uma solicitação, um requerimento verbal, como senadora, membro desta Casa, e como convencional do Partido Progressista de uma convenção inconclusa há pouco no auditório Petrônio Portela, solicitar a Vossa Excelência providências da mesa para que eu tenha acesso à gravação do que aconteceu naquele plenário do auditório Petrônio Portela. Sim. Como eu referi, presidente, e solicito a Vossa Excelência as providências o mais rápido possível, na condição de convencional, mas, sobretudo, na condição de senadora, porque aqui nós todos somos iguais, porque estamos legitimamente aqui representando o povo dos nossos estados. Assim como Vossa Excelência e todos os membros da mesa. A mesa não pode sobrepor uma individualidade a um direito de um parlamentar. Então, é nessa condição que eu solicito a Vossa Excelência providenciar a entrega, a mim, pessoalmente, da gravação sonora da convenção do Partido Progressista realizada agora há pouco. Me permite perguntar, por acaso a TV Senado estava... alguma emissora... O som foi feito pela gravação do sistema sonoro do Senado Federal. Ah, sim. A Secretaria tem condições de fornecer... Pelo menos apenas o áudio. Eu estou pedindo apenas o áudio. Não necessariamente televisivo. Não. Porque, como é uma casa pública, o auditório Petrônio Portela é integrante do recinto do Senado Federal. Então, na condição de senadora e na condição de convencional do Partido Progressista, é que eu faço essa solicitação a Vossa Excelência, e sei que Vossa Excelência, como tem sido um democrata, zelador consciente da lei e do direito, vai determinar que eu obtenha a cópia sonora desta gravação feita pelos órgãos do sistema de comunicação da TV Senado. Então, como presidente em exercício do Senado, da sessão plenária, eu solicito à Secretaria da Mesa que sejam tomadas as providências junto ao sistema correspondente de som da Casa, que possa ceder a Vossa Excelência a gravação da convenção que está se realizando ainda, do Partido Progressista no auditório Petrônio Portela. Agradeço imensamente o gesto de Vossa Excelência, que mais uma vez confirma o seu espírito democrático em respeito a uma demanda que apresento com toda a legitimidade. Eu queria, senador Suplicy, ontem Vossa Excelência estava aqui presidindo também a sessão, quando eu fomentei
a respeito. Queria saudar o deputado Júlio Lopes pela presença aqui no nosso plenário, deputado Júlio Lopes, que representa um estado tão importante como o Rio de Janeiro. Tivemos um momento muito importante hoje. Já está feita a solicitação e eu agradeço, renovo a manifestação do senador Suplicy. Eu ontem aqui fiz um depoimento sobre a questão da Copa do Mundo e Vossa Excelência estava presidindo a sessão. E hoje, como gaúcha que sou, e quando o senador Jorge Viana aqui falava sobre os 80 mil, não, são 100 mil turistas argentinos, torcedores, que chegaram a Porto Alegre, dos quais 60 mil sem ingressos, 40 mil apenas tinham ingresso. Então, assistiram um jogo que me assusta, senador. A seleção que tem o comando de um Messi, que dos 3 gols fez 2, e o Musa, veja só, nomes muito parecidos, da Nigéria, fez 2 gols. A partida terminou em 3-2 no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. Eu queria também dizer que a relevância dessa partida em Porto Alegre... Onde é que ficaram os outros 60 mil que não conseguiram entrar? Na FanFest, nas margens do nosso grande Beira-Rio, ali perto do Rio Guaíba, que tem montado uma FanFest da FIFA, nos bares, nos restaurantes, em todos os lugares, nas praças. Porto Alegre está fervendo. Em festa, exatamente. Mas também apreensiva, porque alguns barra-bravas, como se chamam as torcidas mais violentas, estavam na lista da Polícia Federal e das autoridades de inteligência brasileiras, já com informações também de outros órgãos, e por isso o próprio ministro da Justiça, adequadamente, o ministro José Eduardo Cardoso, foi a Porto Alegre para acompanhar, junto com o governador do estado, um comando de perfeita segurança, porque o senhor imagina o que é a chegada de torcedores por avião, por terra, de todas as formas, para acompanharem esse jogo emocionante, um jogo de 3-2, uma equipe das Américas, da América do Sul, do nosso Mercosul, e outra da África. Então, realmente, todos os componentes. O que eu lhe dizia é o seguinte: o que eu menos desejo, senador Suplicy, é que o Brasil tenha que decidir o título ou com a Argentina ou com o Uruguai. Meu coração ficará partido porque vai ser uma guerra, essa vai ser uma guerra. E eu preferiria que fosse com um time europeu, com um time da América Central, a Costa Rica que está fazendo, com a própria Grécia, mas não com os nossos vizinhos do Uruguai ou da Argentina, que estão saindo-se na classificação muito bem. E, como eu disse, quem tem o Messi ou quem tem Neymar, né, pode muito fazer uma diferença enorme. Então, essas providências tomadas em relação à segurança pelo governo também são reveladoras aí do cuidado, e foi importante realmente isso, para que o futebol mantenha esse grau de cordialidade e que o esporte não seja a expressão da violência ou daquelas paixões desenfreadas ou radicalizadas que desaguem na violência, e sim uma manifestação muito relevante. Os números em Porto Alegre de ocupação da hotelaria são números bastante favoráveis, em relação ao comércio da mesma forma, embora se saiba que grande parte desses torcedores ficam até acampados. Aconteceu lá no Rio de Janeiro, o senhor acompanhou, ficam acampados próximo da rodoviária, ficam jovens, sobretudo de menor poder aquisitivo, mas o importante é a participação deles neste grande evento esportivo. Então, eu vou apenas repetir que não gostaria, porque meu coração e o dos torcedores de todo o Brasil não vão aguentar essa disputa se for entre o Brasil e a Argentina ou entre o Brasil e o Uruguai. Nós somos tão próximos, temos uma fronteira tão importante, tão relevante, então é preciso que a gente tenha nessa matéria. Queria também fazer um registro importante, senador Eduardo Suplicy, porque nós tivemos uma decisão da Justiça, e agora eu entro num tema extremamente relevante para o nosso estado do Rio Grande do Sul, que diz respeito a uma liminar concedida pelo Poder Judiciário no último dia 16 de junho, garantindo a imunidade tributária e a filantropia da Emater Ascar do meu estado, o Rio Grande do Sul. Recebo com grande alegria essa notícia,
porque desde o primeiro momento desse grave problema, apoiei a causa da Emater. É um passo importantíssimo esse dado pela Justiça para garantir a atuação e recuperar a segurança jurídica para a Emater Ascar no julgamento realizado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, com sede em Porto Alegre. A partir dessa decisão, a Ascar passa a ser considerada novamente entidade imune tributariamente e filantropicamente falando. A decisão, conforme avaliou o presidente da Emater e superintendente-geral da Ascar, Lino de Davi, restabelece a tranquilidade da entidade do ponto de vista da gestão, garantindo a execução dos serviços de assistência técnica e extensão rural a 250 mil famílias de todo o nosso estado, especialmente a agricultura familiar, que nós tanto apoiamos. A luta pela manutenção dos trabalhos da Emater Ascar no Rio Grande do Sul conta com meu apoio desde o ano passado, quando recebi o presidente Lino de Davi. Além disso, participei de várias audiências e reuniões, entre elas encontros no Ministério do Desenvolvimento Social com a ministra Tereza Campelo, que é gaúcha e que conhece profundamente esse problema desde o início. Ela foi extremamente didática, a ministra Tereza Campelo, quando nos recebeu lá no seu gabinete com deputados do meu estado, do meu partido, do Partido dos Trabalhadores, para tratar desse assunto, dada a nossa preocupação com a continuidade do trabalho. Veja só, senador, a extensão rural, agora foi criada uma empresa federal para cuidar exatamente da área da extensão rural. Então, não seria, digamos, coerente que nos estados as empresas de extensão rural fossem, no caso como a nossa, impedidas de atuar. Então, penso que são vasos comunicantes importantes, como da Anater, que vai fazer a fiscalização ou o trabalho nacional de extensão rural, os conteúdos, para levar para os agricultores, especialmente os agricultores familiares, mas também os médios produtores, aqueles conhecimentos que são obtidos pela Embrapa nos seus trabalhos maravilhosos na área de genética, seja vegetal ou animal, esse conhecimento levado e transferido para a aplicação no campo pelos agricultores, porque não adianta a Embrapa desenvolver projetos relevantes se não há a transferência desse conhecimento para os agricultores. Eu queria, então, dizer que eu promovi, aliás, até uma audiência pública em março, durante a Expo Direto Cotrijal e Não Me Toque, por meio da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado, debatendo a extensão rural e, entre outros temas, a importância da Emater para o Rio Grande do Sul. Estava ali, naquele momento, vários representantes do setor de extensão rural. O problema que envolve a Emater Rio Grande do Sul, Ascar, se refere à contribuição previdenciária. O litígio começou em 1992, quando a Ascar perdeu o direito de isenção tributária do pagamento da contribuição previdenciária, adquirido em 1975, e a condição exigida para manter a certificação de entidade beneficente, o que libera o órgão de pagar contribuição patronal ao INSS. Em outubro de 2013, uma decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região extinguiu a ação popular ajuizada em novembro de 2011, a qual contou com o meu apoio e de ex-governadores e vários parlamentares, e cassou a liminar da Justiça Federal que garantia o título de filantropia. A decisão da semana passada, porém, determinou o restabelecimento da ação popular. Também neste ano, em março, a entidade gaúcha recebeu o certificado de entidade beneficente de assistência social e a medida do Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome vale por 3 anos e pode ser renovada, mas não extingue o passivo de cerca de 2 bilhões de reais referentes às cobranças de débitos feitas pelo Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, da Previdência Social. Quero, antes de encerrar, senador Suplicy, voltar ao tema da solicitação que eu fiz a Vossa Excelência, dizendo que nós tivemos uma movimentada convenção partidária num dia bastante complicado para a logística, ou seja, para a mobilidade das pessoas. A realização da Copa do Mundo tinha dificuldade de encontrar voos para chegar aqui para fazer uma convenção. Convenções partidárias são um momento muito rico de um partido político para debater aspectos relacionados à vida orgânica do partido. Nós nos reunimos com representação de todas as regiões brasileiras e havia ali 2 posições. Uma defendida pelo presidente do partido,
senador Ciro Nogueira, do PP do Piauí, e outra defendida por estados em que o partido é muito forte, como o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Minas Gerais. Apenas para citar estados com um grande... E parte de convencionais também, de São Paulo, do Acre e de outros estados, de Alagoas também. Então, a convenção deveria deliberar, sobre o apoio à presidente Dilma Rousseff, já que o partido está no governo. A outra posição era pela neutralidade, posição essa defendida pelo Partido Progressista do Rio Grande do Sul e desses estados, como Minas Gerais, cujo governador, Alberto Pinto Coelho, se fez presente para tratar desse assunto. Da mesma forma, o vice-governador de Goiás, José Hélito, manifestou exatamente pela posição, do mesmo modo que o ex-governador, deputado Esperidião Amin, que faz parte da executiva do partido e também vice-presidente da Fundação Milton Campos, que é a fundação que nós fazemos, porque eu presido a Fundação Milton Campos. Então, nessa convenção, deveríamos deliberar. A convenção é para deliberar democraticamente. Lamentavelmente, ela foi suspensa, essa convenção, sem que nós tivéssemos deliberado sobre uma ou outra. Eu até admito, senador Suplicy, que a gente pudesse perder aqueles que defendiam a neutralidade, perder para os que defendiam o apoio à presidente Dilma. Não é a questão que se está em jogo, se é bom para o partido estar com a presidente ou se é a neutralidade, e foi o caminho que, desde o governo Fernando Henrique Cardoso, o partido adotou nas sucessivas eleições. E essa neutralidade assegurou ao partido um fortalecimento e um posicionamento e um protagonismo bem mais amplo do que ele até então vinha tendo. Inclusive, o Partido Progressista foi contra a reeleição pretendida, votada a PEC no governo Fernando Henrique Cardoso. Então, é uma honra dizer que o partido votou contra a proposta da reeleição. Hoje está se vendo que tinha muita sabedoria naquela decisão, porque a reeleição realmente não pode prosperar mais, dada o uso da máquina pública. E eu falo aí por prefeitos, governadores, não entro no mérito de julgar o atual governo, mas estou falando como tese. A reeleição causou, sem dúvida, um grande problema. Aliás, quando essa matéria foi votada, havia esse debate. O próprio então candidato Fernando Henrique Cardoso levantava essas questões. Eu lembro bem porque era jornalista e ele era ministro, primeiro das Relações Exteriores, depois ministro da Fazenda, discutia, examinava esses aspectos e hoje se confirma exatamente essa inconveniência, porque é tão incongruente que o detentor do cargo majoritário, que for candidato à reeleição, ele pode ficar até o dia da eleição no cargo. Se ele, por exemplo, sair para ser candidato ao Senado, ele tem que sair no período da desincompatibilização, 6 meses antes da eleição. E aí não há uma coisa lógica em relação a isso. Então, penso que uma das questões que aqui foram levantadas pelos senadores que me antecederam em relação à reforma política, uma das questões cruciais é essa, de acabar com a reeleição e talvez ampliar o mandato do Poder Executivo para 5 anos, sem reeleição, para permitir exatamente a possibilidade de realizar. Então, a convenção que nós queríamos que o partido se unisse não teve condições de apreciar uma proposta que teve o apoio da maioria dos parlamentares, ou da representação mais forte, em termos de representatividade e dos seus representantes, prefeitos, vereadores, vice-prefeitos, deputados estaduais, deputados federais, não teve a condição de ser apreciada. Eu acho que a democracia, a gente tem que adotá-la em todos os momentos da vida da gente, dentro de casa, entre a família, na empresa que nós trabalhamos, no mandato que nós temos, e uma casa política como essa precisa ser a primeira a dar a demonstração dessa forma democrática de fazer. A posição que fizemos de neutralidade, que insistimos nela, parece, e eu tenho a convicção disso, não tenho dúvidas a respeito disso, é o caminho mais adequado.
A neutralidade nos dá a independência, nos dá a fortaleza, porque nenhum presidente da República que chegar ao Palácio do Planalto terá a condição de governar sem o apoio do Partido Progressista, que tem uma bancada federal de mais de 40 deputados. Mas isso independe de estar fechado com esse ou com aquele candidato. Por isso, neutralidade não é o pedido para que se apoie o meu candidato, que é Aécio Neves, ou o Eduardo Campos, que eu admiro muito, ou a própria presidente Dilma Rousseff, que tenta a reeleição. Não é isso. Neutralidade é o partido não fechar questão com essa matéria, porque o tempo que o partido deixará de ter para um candidato será rateado para os 3 ou 4 postulantes. Então, é uma forma justa. Mas a questão fundamental é que, se o partido diz os diretórios regionais estão liberados para apoiarem quem desejar, essa decisão não tem eficácia. Não tem eficácia. Porque, politicamente, claro que eu vou apoiar o meu candidato Aécio Neves. Mas como é que eu vou, porque a lei não permite, colocar a imagem do meu candidato na minha campanha eleitoral? Não posso fazer isso. E se eu fizer, isso será questionado pelos adversários. Porque há uma dúvida a respeito disso. Então, é exatamente por isso que intensificou-se na convenção de hoje, inconclusa, como eu disse, a tendência à neutralidade. E, lamentavelmente, as questões de ordem que eu levantei a respeito dessa matéria dentro de uma convenção não foram acolhidas. Mas eu penso que existem mecanismos legais, mecanismos políticos, de não judicializar uma questão, mas a gente tem que encontrar o caminho mais adequado para que o Partido Progressista, que tem aqui 5 senadores, um deles, um nosso líder, Francisco Dornelles, que muito sabiamente, em 2010, também, como anteriormente, manteve a neutralidade, mesmo que ele, Francisco Dornelles, em 2010, estivesse apoiando integralmente a eleição da presidente Dilma Rousseff, naquela aliança que fez com o PMDB de Sérgio Cabral, no Rio de Janeiro. E agora, novamente, a neutralidade seria o grande caminho. Penso que eu, que não tenho nenhum cargo no governo, falo com a tranquilidade de uma senadora independente, desejando ao Partido do Rio Grande do Sul, Partido Progressista, que é o maior partido em número de prefeitos, vice-prefeitos, de deputados estaduais, deputados federais, vereadores, tenha esse propósito de contribuir para o fortalecimento do Partido Progressista. E isso só será feito mediante uma discussão democrática, aberta e respeitosa. Muito obrigada, presidente Eduardo Suplicy.